Relato real da série. Eu vi a lápide roubada. Dizem que alguns presentes nunca deveriam ser aceitos, principalmente quando vem de alguém que já partiu deste mundo. Essa é a história de Laura e da lápide que mudou a vida dela para sempre. Laura sempre foi uma jovem sensível, dessas que sentem demais. Vivia em uma casa antiga, cheia de plantas e livros, e acreditava que o amor podia curar qualquer dor. Quando conheceu Marcos, um rapaz introspectivo e de olhar triste, se apaixonou quase instantaneamente. Ele dizia ter perdido o tio recentemente. Um homem solitário, sem família próxima. Um dia, Marcos apareceu com uma caixa de madeira nas mãos e um sorriso estranho no rosto. Disse que queria lhe dar algo simbólico, algo que representasse eternidade. Dentro da caixa havia uma pequena lápide de mármore antiga, com o nome Arthur B. Lemos, 1948-1992. Laura ficou desconcertada, mas ele explicou que a lápide fora trocada por uma nova e que ninguém quis ficar com a antiga. Pensei que você saberia dar um bom destino para ela, disse ele com voz baixa. Laura, sem graça, aceitou. Não queria parecer ingrata e, no fundo, achou o gesto poético. Mórbido, mas poético. Nos primeiros meses, a lápide ficou guardada no quintal, entre os vasos. Às vezes, Laura a limpava com cuidado, como se aquele objeto fosse um retrato antigo de família. Mas logo, pequenas coisas começaram a acontecer. O vento soprava dentro de casa, mesmo com as janelas fechadas. As plantas secavam de um dia para o outro. E o relógio do quarto sempre parava às 13h15 da manhã. Certa noite, Laura acordou assustada. Jurava ter ouvido passos no corredor. Quando olhou para o pé da cama, viu uma sombra alta, imóvel, observando-a. O coração dela disparou. A figura parecia um homem vestindo um terno antigo, com o rosto pálido, como uma fotografia esquecida. E então ele falou com uma voz que parecia ecoar debaixo da terra. Você cuidou de mim. Agora, eu cuido de você. Laura gritou. Acendeu as luzes, mas não havia ninguém. Nos dias seguintes, tentou convencer a si mesma de que fora apenas um pesadelo. Mas os sonhos voltaram. Sempre o mesmo homem. Sempre a mesma frase. O tempo passou. E Marcos desapareceu da vida dela sem explicações. Coração partido, Laura seguiu em frente. Anos depois, conheceu Henrique, um homem gentil, divertido, com quem logo se casou. No dia da mudança para a nova casa, Laura levou suas coisas e, sem perceber, levou também a lápide. Estava coberta por um lençol, esquecida no canto da varanda. Henrique só notou quando ajudava a descarregar as caixas. Laura, o que é isso? Perguntou, estranhando. Ela explicou, rindo, que era um presente antigo de um ex-namorado. Henrique achou aquilo sinistro. Isso dá azar, joga fora, insistiu. Mas naquela noite, quando Laura tentou tocar na lápide para jogá-la fora, algo aconteceu. O chão pareceu vibrar, as luzes da casa piscaram e ela ouviu a mesma voz de anos atrás. Mais alta, mais próxima. Você prometeu ficar comigo. Laura deixou a pedra cair, apavorada. Nos dias seguintes, os acontecimentos se intensificaram. As portas batiam sozinhas, o telefone tocava sem ninguém do outro lado, e o nome Arthur apareceu escrito no espelho do banheiro, embaçado pelo vapor do banho. Henrique começou a ficar nervoso, dizendo que a casa estava errada. Ele dizia ver vultos, ouvir passos no corredor e sentir alguém se sentando na cama quando estava sozinho. Uma noite, Laura acordou com um barulho na cozinha. Ao descer, encontrou os copos quebrados no chão e o abajur piscando sozinho. No espelho da sala, uma nova mensagem. Ela é minha. Desesperada, procurou ajuda espiritual. Uma benzedeira de um bairro vizinho aceitou recebê-la, mas quando Laura mostrou a foto da lápide, a mulher empalideceu. Isso aí não é lembrança, minha filha. É prisão.
A alma dele está presa nesse objeto e você é o elo que o mantém aqui. Laura chorou. A benzedeira preparou ervas, rezas e um pequeno ritual para cortar o vínculo. Mandou que Laura enterrasse a lápide no mesmo cemitério de onde ela foi tirada, sem olhar para trás. Mas havia um problema. Laura nunca soube de qual cemitério ela viera. Marcos nunca contou. Mesmo assim, ela decidiu agir. Levou a lápide até um campo afastado, onde havia um velho cemitério abandonado, e começou a cavar um buraco sob a lua cheia. O ar estava pesado e ela sentia o coração bater descompassado. Quando colocou a lápide dentro do buraco, ouviu uma risada sussurrada ao seu ouvido. Olhou em volta. Nada. Apenas o vento movendo as folhas. Ela fechou o buraco e antes de sair murmurou: "Desculpa, Arthur, mas eu preciso viver." De repente, uma rajada de vento varreu o cemitério, apagando todas as velas de um velório próximo. Laura correu para o carro com lágrimas nos olhos. Naquela noite, dormiu pela primeira vez em paz. Mas a paz durou pouco. Dias depois, os vizinhos começaram a relatar barulhos estranhos, batidas leves nas paredes, vozes chamando o nome dela. Henrique jurava ouvir um homem conversando com Laura enquanto ela dormia. "Ela me prometeu", dizia a voz. Pouco tempo depois, Laura começou a definhar. Não dormia, não comia e dizia sentir alguém deitado ao lado dela todas as noites. Uma madrugada, Henrique acordou e não a encontrou. Saiu correndo pela casa até ouvir o som do portão batendo. No quintal, ao lado dos vasos de planta, estava Laura, ajoelhada, com as mãos cobertas de terra. E diante dela, a lápide, a mesma, intacta, como se nunca tivesse sido enterrada. Desde então, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Laura. Alguns dizem que ela se mudou, tentando recomeçar. Outros que foi internada após perder o contato com a realidade. Mas os vizinhos afirmam que às vezes, durante a madrugada, ainda se ouve um sussurro vindo do quintal da antiga casa. Um homem dizendo em tom calmo, possessivo: "Eu cuido dela, para sempre." E dizem que se você passar por lá à noite, vai sentir o cheiro de flores mortas e ouvir passos atrás de você, mas quando se virar, não vai ver ninguém. Só o som distante de uma pá cavando a terra. Se inscreva no canal Mistérios Contados, ative o sininho e venha desvendar lendas que atravessam culturas, geram suspiros e nos lembram do que preferimos não ver.